Fancy Paints Adventure é uma série de jogos de plataforma criada por Brad Borne. A ideia do jogo surgiu em 2006, quando Brad, um desenvolvedor independente, decidiu criar algo simples, mas com um toque único, utilizando suas habilidades em Flash. Ele queria fazer um jogo de plataforma com uma jogabilidade fluida e divertida, mas com um visual diferente dos títulos convencionais da época. O personagem principal, Fancy Paints Man, foi inspirado na ideia de um herói que se destacasse por sua aparência excêntrica. Ele usa calças largas e finas, as famosas Fancy Pants, e seu design ficou facilmente reconhecível. O jogo foi inicialmente lançado como um título gratuito em Flash no navegador, e rapidamente ganhou popularidade graças ao seu estilo de arte minimalista e animações suaves, que se tornaram uma característica marcante da série. A série teve grande sucesso nos anos seguintes, levando a sequências como Fancy Paints Adventure, World 2 e Fancy Paints Adventure, World 3. Com o tempo, o jogo também foi portado para outras plataformas, como consoles e dispositivos móveis. A evolução da série se deu com melhorias nos gráficos, mas sem perder a essência simples e viciante da jogabilidade. A série Fancy Paints Adventure se destaca até hoje por sua originalidade e pelo carisma de seu protagonista, conquistando uma base de fãs fiel e mantendo uma nostalgia entre os jogadores que acompanharam o desenvolvimento do jogo desde seus primeiros dias na web. A jogabilidade de Fancy Paints Adventure é um dos seus maiores atrativos e o que realmente o diferencia dos demais jogos de plataforma. Mas o que realmente faz o jogo se destacar é a forma como o protagonista se move. O controle de movimento é incrivelmente suave, com Fancy Paints Man correndo, pulando e deslizando pelos cenários de forma muito natural. O jogo usa um sistema de física muito bem trabalhado, permitindo ao jogador realizar manobras rápidas e acrobáticas, como deslizar por colinas e fazer saltos com grande precisão. A jogabilidade é simples, mas desafiadora. O objetivo do jogo é avançar por níveis cheios de obstáculos e inimigos, resolvendo pequenos quebra-cabeças e coletando itens ao longo do caminho. O controle é intuitivo e rápido, com uma combinação de movimentos como correr, saltar e deslizar, o que cria uma sensação de fluidez e velocidade. Mas, ao mesmo tempo, Fancy Paints Adventure não seria o que é sem algumas influências importantes. Muitos apontam que o jogo foi inspirado em clássicos dos jogos de plataforma, em especial Sonic the Hedgehog, da Sega, e Super Mario, da Nintendo. A inspiração mais direta é com Sonic, principalmente pela ênfase na velocidade e no movimento fluido do personagem. No entanto, ao contrário de Sonic, onde o foco está em correr a toda velocidade pelos níveis, Fancy Paints Adventure também enfatiza a precisão e o controle de movimento, com um equilíbrio entre a velocidade e a necessidade de manobras cuidadosas. O estilo de jogo também compartilha semelhanças com os jogos de plataforma clássicos dos anos 90, onde o desafio de saltar e evitar obstáculos exige habilidades rápidas e reflexos ágeis. Além disso, o design de níveis de Fancy Paints Adventure é repleto de elementos verticais e horizontais, com plataformas móveis, rampas e áreas escondidas, algo que remete ao trabalho de outros jogos de plataforma mais antigos, como Arthur Jim, que também buscava criar níveis dinâmicos interessantes. Em termos de semelhanças com outros jogos de plataforma, Fancy Paints Adventure também carrega o espírito de títulos mais indie, como Animais, que também enfatiza o controle preciso e a exploração de níveis com grande cuidado no design de física. Como esses outros jogos, Fancy Paints Adventure consegue equilibrar um estilo visual distinto com uma jogabilidade profunda e acessível. Em resumo, Fancy Paints Adventure combina a fluidez de movimento inspirada por Sonic, a exploração de níveis típicas de Super Mario, e um design minimalista e criativo, criando uma experiência que, embora simples em aparência, oferece uma jogabilidade envolvente e única. O jogo é uma homenagem aos clássicos de plataforma, mas com uma personalidade própria que o tornou um título querido por jogadores de todo o mundo. O desenvolvimento de Fancy Paints Adventure começou em 2006, quando Brad Borne, um desenvolvedor independente, decidiu criar um jogo de plataforma único, aproveitando suas habilidades com Flash. Na época, os jogos baseados em Flash estavam se tornando populares, e Borne queria criar algo simples, mas que se destacasse pela fluidez da jogabilidade e pela sensação de diversão instantânea. Brad Borne,
que já havia trabalhado em outros projetos menores, decidiu que Fancy Paints Adventure seria um jogo baseado em física, com ênfase em animações e movimentos rápidos e naturais. Ele queria criar um personagem que fosse ágil e expressivo, algo que fosse fácil de controlar, mas que também oferecesse uma sensação de velocidade e liberdade. Assim nasceu o icônico Fancy Paints Man, um personagem esquelético, com calças largas e estilo único. A escolha de um design simples, mas carismático, foi fundamental para o sucesso visual do jogo, dando-lhe uma identidade forte desde o início. O jogo foi inicialmente desenvolvido em Flash e lançado como um título gratuito na web. Como o Flash estava em ascensão na época, isso permitiu que o jogo alcançasse rapidamente uma grande audiência. A mecânica de jogo foi construída ao redor de uma física simples, mas inovadora para a época. A ideia de fazer o personagem deslizar pelas rampas e executar manobras acrobáticas deu ao jogo uma sensação de fluidez e velocidade que era difícil de encontrar em outros jogos de plataforma online da época. O desenvolvimento também foi marcado pela simplicidade. Borne queria criar algo acessível, que pudesse ser jogado por qualquer pessoa sem a necessidade de tutoriais complexos. A abordagem do design do jogo foi minimalista, tanto no aspecto visual quanto no de mecânica. Isso foi uma escolha deliberada para não sobrecarregar o jogador, permitindo que se concentrasse puramente na ação e nos movimentos rápidos do personagem. A resposta do público ao lançamento de Fancy Paints Adventure foi incrivelmente positiva, com muitos jogadores elogiaram a suavidade da jogabilidade e o design do personagem. Isso incentivou Borne a continuar o projeto, dando-lhe a motivação necessária para expandir o jogo e trabalhar em uma sequência. Com o sucesso inicial do jogo, Borne começou a trabalhar em Fancy Paints Adventure, World 2, que foi lançado em 2008. Essa sequência trouxe novos níveis, inimigos e mecânicas de jogo, como novas habilidades para o personagem, além de um mundo expandido. Borne também continuou a melhorar a física e as animações, o que fez com que o jogo se tornasse ainda mais polido e dinâmico. A principal inspiração de Borne para o desenvolvimento do jogo veio de suas próprias experiências como jogador e também das limitações e possibilidades oferecidas pelo Flash. A simplicidade da programação em Flash permitiu que ele focasse na criação de animações suaves e no controle preciso do personagem, algo que era muito valorizado pelos jogadores. Essa escolha técnica também contribuiu para a popularidade do jogo, já que Flash permitiu que ele fosse jogado diretamente no navegador, sem a necessidade de downloads ou configurações complicadas. Além disso, o jogo se beneficiou muito da cultura de jogos online da época. Naquele período, Flash era amplamente utilizado para criar jogos rápidos e acessíveis, e Fancy Paints Adventure se destacou como um exemplo perfeito dessa era de jogos de navegador, sendo compartilhado em sites como Newgrounds e Armor Games. Esse acesso fácil fez com que o jogo alcançasse um público global, e a comunidade de fãs ao redor do jogo cresceu rapidamente. Mais tarde, o jogo foi portado para outras plataformas, incluindo o Xbox Live Arcade e PlayStation Network, com o lançamento de Fancy Paints Adventures, World 3 em 2012. Essa versão teve gráficos aprimorados e foi adaptada para controles de console, mas manteve a essência da jogabilidade original. A adaptação de um jogo originalmente criado para Flash para plataformas maiores e mais poderosas foi um desafio técnico, mas também um marco no desenvolvimento da série. Em resumo, o desenvolvimento de Fancy Paints Adventure foi um exemplo de como uma ideia simples pode se transformar em um fenômeno global quando executada com carinho e dedicação. Brad Borne, trabalhando como desenvolvedor independente, usou suas habilidades com Flash para criar um jogo de plataforma com uma jogabilidade fluida e viciante, que encantou uma base de fãs leais e estabeleceu a franquia como uma das mais queridas da era dos jogos de navegador. Fancy Paints Adventure é um exemplo claro de como a criatividade e a simplicidade podem se unir para criar uma experiência de jogo inesquecível. Desde sua origem como um jogo de Flash criado por Brad Borne em 2006, até seu crescimento e adaptação para outras plataformas, a série conquistou uma base de fãs fiel e deixou uma marca duradoura no gênero de jogos de plataforma. Sua jogabilidade fluida, cheia de animações suaves e movimentos rápidos, proporcionou uma experiência única que se destacou entre tantos jogos da época. Além disso, o sucesso de Fancy Paints Adventure também reflete o poder do desenvolvimento independente. Borne,
Com seu estilo minimalista e uma paixão pela diversão pura, conseguiu criar algo que não só ressoou com os jogadores, mas também influenciou outros desenvolvedores a adotar um estilo de jogo mais dinâmico e focado na experiência do usuário. Ao manter sua essência simples, mas ao mesmo tempo inovadora, o jogo conseguiu atravessar os anos, evoluindo sem perder o que o tornava especial. A série é um tributo à era dos jogos de plataforma clássicos, mas também um reflexo da inovação possível dentro de plataformas digitais acessíveis. Com suas sequências e versões adaptadas, Fancy Paints Adventure continua a ser um exemplo de como jogos independentes podem ter um grande impacto no mercado global, e permanece como uma obra amada pelos fãs de todas as idades. Obrigado por assistir! Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos. Até a próxima!